Oi, pessoal, começando mais um Alesp Conecta aqui na rede Alesp. Lembrando, né, o Alesp Conecta também leva para você a melhor da informação do que acontece nesse momento. Algumas áreas, aliás, quase todas as áreas, né, têm sido atingidas pela Covid-19. Hoje a gente vai falar sobre esporte aqui, sobre direito desportivo. Quem me ajuda nesse programa hoje aqui é o Thiago Elias de Souza, ele é especialista nessa área do direito desportivo. Bem-vindo, doutor, tudo bem? Tudo bem, Julie? Agradeço a oportunidade. Espero que possamos esclarecer aí aos telespectadores a situação envolvendo os atletas. Pois é, no final de 2020, Thiago, eu conversei com Mauro Silva, me fugiu o nome dele aqui. O Mauro Silva, né, que ele é vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, e ele falava de algumas das ações que a federação fez, em especial, não com aqueles atletas de alto rendimento, vamos dizer aqui, dos grandes clubes de São Paulo, mas também os clubes da Série A2, A3, do interior paulista, que sofreram muito, principalmente com relação à redução de salários, né, porque o campeonato ficou parado, enfim, e afins. Como que hoje, depois ali de estamos quase batendo um ano, né, de pandemia, como esse mundo esportivo tem se comportado? Eu estou dando o exemplo do futebol, porque talvez é o que fique mais latente, né? Mas a gente sabe que Sim, todos os atletas também acabaram sendo impactados. correto. Eu costumo dizer que o ano de 2020 foi um ano atípico e eu entendo que 2021 ainda continuará um ano atípico. A pandemia realmente ela abalou as estruturas da sociedade em âmbito mundial. E no campo do esporte, né, especificamente falando do futebol, a situação ela realmente é, prejudicou os clubes de certa forma, os atletas também, porque, queira ou não, houve uma perda ali de rendimento, digamos assim. Os clubes tiveram de se adaptar a uma nova modalidade de treino online, e a situação dos atletas, elas ficou, assim, de certa forma, prejudicada, porque a pandemia fará com que eles gozem de suas férias agora em dezembro de 2021. Ou seja, os atletas eles terão de trabalhar 18 meses consecutivos para só então gozar as suas férias. E isso, de certa forma, é um problema para o clube e também um problema para o atleta. Agora, para quem não entende muito dessa questão do direito, enfim, vamos falar do futebol, né? Falando do futebol, que é ali a grande maioria, também aqui no estado. Todo atleta de futebol, ele é contratado em regime de CLT? Não sei, nos grandes talvez sim, né? Mas naqueles clubes do interior, como é que funciona? Para justamente ter esse gozo das férias, e como que os clubes e como a parte do RH também vai se adaptar a essa questão. Correto. O atleta profissional de futebol, ele se diferencia do trabalhador, digamos assim, comum. As férias do trabalhador comum, elas ocorrem da seguinte forma: o trabalhador trabalha 12 meses, esse período de 12 meses completo trabalhado chama-se período aquisitivo. Após esse período de trabalho, ele adquire o direito a férias. A férias ela tem previsão constitucional, artigo 7º, e também artigo 129 da CLT, traz ali a previsão de férias para os trabalhadores comuns. O desporto ele tem a sua especificidade, ele é um mundo peculiar, e as férias dos atletas profissionais de futebol, muitos deles são sim contratados em regime CLT, principalmente os grandes clubes, né, a grande maioria deve registrar os seus atletas nesse regime, e o atleta ele goza as suas férias após o recesso da temporada. A temporada do futebol brasileiro ela vai de janeiro a dezembro.
Sim. Finalizando a sua temporada em dezembro, o atleta adquire o direito às suas férias. Ela tem que coincidir com o recesso da temporada. No caso, os atletas gozam as suas Em férias ali dezembro, que é a após intenção. a primeira quinzena de dezembro até o início da nova temporada. O que não vai acontecer nessa temporada de 2021, porque com a paralisação tanto do brasileiro quanto do Campeonato Paulista, né, em fevereiro acaba um campeonato, logo na sequência vai começar o outro. Na verdade, os jogadores não vão ter tempo nem de descanso, e a preparação física também a gente vê como fica nos próximos meses durante o campeonato, quem vai estar lá em cima e quem vai estar lá embaixo, né? Não tem jeito. Mas quando isso acontece, vai na sua fala inicial. Então, na verdade, eles não vão ter o tempo de descanso, que eles precisam ter, todo trabalhador precisa ter, vão emendar um calendário no outro, e seja o que Deus quiser, lá no final do ano. Para as equipes, para os times que seguem a CLT, o que acontece? Acumula as férias, o clube vai ter que pagar 2 vezes lá no final do ano. Imagino que para o presidente do clube tem que começar a pensar com o seu conselho, né, com todo mundo, como é que vai pagar 2 vezes as férias no final do ano? Com certeza. Ficou uma situação bem complexa para os clubes, porque a temporada era para terminar em situação normal, acabaria em dezembro, na primeira quinzena. Por conta da pandemia, houve a necessidade de prorrogação da temporada. A temporada esse ano vai acabar, termina com o Campeonato Brasileiro em meados de 24 de fevereiro, e a nova temporada com os estaduais inicia-se dia 28 de fevereiro. Por exemplo, o Campeonato Paulista está com a previsão de início para o dia 28 de fevereiro. Eles não terão tempo de descanso. Nesse sentido, os clubes eles encontram o desafio de conseguir conceder os 30 dias de férias para os seus atletas, e também é necessário que a CBF ela consiga adequar o calendário desse ano de 2021 nos exatos termos da Lei Pelé, para que os clubes consigam se organizar para conceder as férias aos atletas. O calendário do futebol brasileiro já sofre muita crítica, muito pelo fato de exigir dos atletas quantidades de jogos assim altas, e para o atleta isso é cansativo, prejudica o espetáculo, não faz com que os atletas coloquem ali o seu máximo de empenho, porque há o desgaste, e as férias ela tem o escopo, né, ela tem como finalidade fazer com que o trabalhador ele tenha o descanso, um período para se recuperar. Uma previsão constitucional, é um direito irrenunciável do trabalhador, e o grande desafio é fazer com que a CBF consiga adequar o calendário para esse ano, e os clubes consigam ali se prevenir, se organizar para evitar uma possível indenização proporcional de férias a ser paga para os atletas, pois se eles não gozarem das suas férias, é um risco que os clubes estão correndo, muito pela situação da pandemia. Sim. E isso aí foi algo prejudicial, né, para ambas as partes. E justamente eu dou um passo a mais nessa conversa. A gente está falando de clube de futebol, mas vamos contar, né, para todo mundo, caso quem nos assiste agora não seja muito do meio esportivo. Novo Basquete Brasil, Superliga de Vôlei,
Liga Nacional de Futsal, todas foram impactadas aí por problemas no calendário, porque tiveram que suspender o calendário de todas essas modalidades. Muitas dessas modalidades retomaram e vão acabar também as suas temporadas agora no primeiro semestre, que deveria ter acabado o ano passado, tirando a Superliga de Vôlei, que geralmente ela acaba mais no meio do ano os estaduais, depois começa no segundo semestre o Campeonato Brasileiro, que é a Superliga, justamente. Não é? Mas todo mundo, então, que tem ali o seu registro CLT, vai passar por essa questão que o Dr. Tiago falou. O a mais, a gente sabe também, principalmente no futebol, que terminou a temporada, jogador troca de clube. Pelo menos Sim. muitos trocam de clube. E aí você deixa o embrólio jurídico pro time anterior, né? E aí, o cara vai se transferir, né? E você ainda tem que fazer toda a rescisão do contrato, né? Enfim, pagar tudo aquilo que devia, se devia luva, se devia isso ou aquilo, e ainda tem que pensar nas férias. E pensar que os times, por mais que sejam ricos o de futebol, né, a grande maioria tem um bom caixa, o caixa esse ano não entrou tanto, porque teve televisão a menos, né? Patrocínio de grandes empresas às vezes também reduziram. É só lembrar, a gente está falando de futebol, que talvez fique o exemplo mais fácil. São Paulo, Palmeiras e outros times diminuíram os salários dos atletas. É um imbróglio, hein, doutor? A gente acha que no futebol ou no esporte nada fica assim complicado, mas fica. Fica assim. Quando a gente fala do futebol, a gente pensa que a maioria dos atletas, a realidade do futebol é aquilo que a gente vê de quarta-feira e aos domingos. De domingo. É aquilo que é mostrado para a mídia. Então, muitos pensam que jogador de futebol todos ganham fortunas, mas não é bem assim. E alguns clubes, por conta da pandemia, principalmente clubes de menor expressão, eles foram extremamente prejudicados. Esses clubes dependem desses campeonatos, principalmente os estaduais, para conseguir receita, investimento para a estruturação dos clubes, pagar o salário dos atletas. E, de fato, a pandemia ela prejudicou e muito os clubes e os atletas. No caso do futebol, a NP 927 ela trouxe a possibilidade de antecipação de férias. Alguns clubes se valeram da NP e conseguiram antecipar 20 dias de férias aos seus atletas, mas ainda faltam 10 dias. Se a CBF não conseguir adequar o calendário para esse ano, os clubes, como bem você mencionou, eles vão ter que se organizar ali internamente com o RH e encontrar uma forma de, por exemplo, encaixar esses 10 dias nessa temporada para que eles completem esses 30 dias. Do contrário, os clubes vão ter prejuízo aí nos cofres e terão de pagar, muito provavelmente, uma indenização proporcional de férias se não conseguir uma pausa aí razoável para os clubes se organizarem nessa temporada de 2021. Você mencionou a respeito de alguns esportes, alguns desses, infelizmente, olha como que a situação foi extremamente prejudicial. Muitos deles não têm registro dos seus atletas. Os atletas ganham ali de patrocínio, direito de imagem, mas não tem essa verba oriunda da CLT. Eles não são, na maioria das vezes, registrados. Ou seja, mais prejudicial para eles ainda, porque eles dependem do bom andamento das suas competições para se apresentar e conseguir gerar mais receitas para eles por meio de patrocínio, venda de ingressos, e os esportes aí, de maneira geral, foram muito prejudicados. E eu quero dividir essa sua fala, desmembrar essa sua fala em duas, ou em três até. Começando ainda do futebol, quando você fala que nem todos os jogadores ganham altíssimos salários. É fato.
né? Quem conhece bem o interior de São Paulo e a A2 e a A3, eu tive o prazer de trabalhar na Federação Paulista de Futebol e conhecer os times da A2 e da A3, a gente vê que é uma realidade muito díspare daqui, né, do centro, vamos dizer assim. Tem muito jogador, principalmente na A3, que vai treinar de manhã, mas à tarde vai para a sua função original. Vai trabalhar no consultório, vai trabalhar em atendimento, com algum tipo de serviço. E quando eu conversava com o Mauro Silva justamente sobre essa questão, ele falava da preocupação da federação em ajudar esses clubes e esses atletas que não tinham auxílio emergencial, que já não tinham mais o salário dos clubes, porque Perfeito. esses clubes do interior cortaram os salários porque precisavam, né? E eles tinham que se virar em casa de algum jeito, né? Então, esse olhar esquece Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras, né? É uma outra realidade. Você olhar para o atleta, mas para o atleta que passa por essas dificuldades, é difícil. E nem sempre os atletas têm o respaldo do direito, têm um respaldo Perfeito. jurídico para esse momento, né? Exato. Você tocou num ponto importantíssimo. A maioria dos clubes do interior aqui do estado de São Paulo, eles passam por dificuldades, a estrutura é precária, e imagina só a situação desses atletas que ganham um salário mínimo e meio, tendo o seu salário reduzido por conta da pandemia, e tendo que sustentar uma família. Eu tiro o chapéu e parabenizo a Federação Paulista, que tem aí o Mauro Silva como um modelo de gestão eficiente, pois a Federação Paulista ela se adaptou a essa realidade e buscou, de fato, em conversa com os clubes, ajudar de todas as formas possíveis. A estrutura da Federação Paulista é grande, é uma baita de uma federação, e ela ainda buscou solucionar os problemas desses clubes de menor expressão. E realmente prejudica demais a situação desses atletas. Não raras vezes, o salário deles é um salário mínimo. Imagina ter Sim. reduzido em 30%, 20% o salário desses atletas. Não foi um momento fácil para o esporte e para o futebol, principalmente, que é o que mais se destaca dentre todos, podemos dizer assim, né? Não só se destaca, mas também, enfim, é o que as pessoas mais consomem, né? Você tem ali o nicho de quem consome vôlei, quem consome basquete, quem assiste atletismo, natação, mas é claro que o carro-chefe no Brasil é o futebol, e por isso que também a gente dá esses exemplos aqui. E aí me parece que toda essa questão e toda essa preocupação cai lá no colo do Rogério Caboclo, né, que é presidente da CBF. O Rogério trabalhou muito tempo aqui na Federação Paulista de Futebol, até na minha passagem eu encontrava muito com ele aqui na Federação Paulista de Futebol, e justamente vamos dizer o português claro, é um pepino que tem que resolver, né? E não é fácil, porque aí você entra com outros pormenores. Você tem cota de televisão, você tem os patrocinadores do campeonato. É o que a gente está vendo hoje, justamente com vamos esquecer a Olimpíada em 2021? Não, o COI está lá batendo pé para fazer a Olimpíada, porque senão vai perder milhões e milhões de patrocínio. Infelizmente, ali está invertido. Eu, particularmente, acho que, com relação à Olimpíada, os valores estão invertidos, né? Porque está se pensando nas cotas de patrocínio e não que você vai mandar milhões de atletas para a Olimpíada, mais de 200 países, e aí, né? Eu sei que vai um pouquinho mais longe, mas no fundo é isso, né? Todo mundo está pensando no bolso também, as entidades precisam pensar no bolso. Infelizmente, em algumas situações, a questão monetária está em primeiro lugar. E na questão da Olimpíada está realmente o imbróglio. Estão até pedindo a renúncia do presidente do Comitê Olímpico, né, lá do Japão, porque não se sabe, não se tem definição a respeito do que vai acontecer.
Mas você mencionou sobre a CBF, né? Eu penso que a CBF ela deveria cuidar apenas dos assuntos da seleção brasileira. Eu sou crítico em relação a essa questão dela ter que tomar conta de todos os clubes de futebol brasileiro. Mas também há necessidade que os clubes se organizem, eles realmente sejam unânimes em pensar em melhorar a estrutura do futebol brasileiro, o futebol brasileiro como um todo. Isso aí refletiria nas demais modalidades. O problema é que o que você bem mencionou, cai tudo lá na CBF, a CBF, junto com as federações, muitas vezes tentam resolver, mas é bem complexa e ainda mais diante de uma situação de tanta incerteza. A gente vê no mundo todo incertezas em todas as áreas. E é algo que a gente precisa enfrentar com cautela, sabedoria, mas realmente é difícil agradar a todos nessa situação, uma situação atípica, jamais vivenciada, e é um grande desafio para o esporte nesse momento, adequar-se a essa realidade atual, de maneira que, né, as instituições sejam preservadas, os clubes, os atletas mantenham-se ali de maneira saudável para oferecer o melhor espetáculo para o público, né? Sim, é verdade, Thiago. E quando eu falo aqui da CBF, do Caboclo, não estou dizendo que a CBF está pensando no bolso. Ela tem conversado com as Correto, federações e tem seguido perfeito. tem seguido muito da linha da Federação Paulista de Futebol com relação a conversar com os clubes, tentar adequar um melhor calendário. A minha crítica foi justamente com relação à Olimpíada. A gente vê inúmeros eventos esportivos que serviriam para classificar os atletas para a Olimpíada foram cancelados. Então, peraí, se eu não tenho um evento teste para a Olimpíada, como é que eu posso ter a Olimpíada? É nesse sentido que eu falo que pode virar um imbróglio jurídico, não pode? Você que é conhecedor da área, pode virar, né? Já está virando, né? Já está uma situação bem complexa. Muitos atletas de esportes, como os esportes individuais, principalmente, esses atletas eles trabalham longos períodos até a chegada das Olimpíadas. Como que fica o contrato de patrocínio com esses atletas no eventual? Eu acho difícil o cancelamento, né? Mas esse adiamento quebra toda uma estrutura, uma programação de planejamento estratégico para chegar bem nas Olimpíadas. E ali os bastidores de quem está organizando as Olimpíadas não deve estar fácil, não. A situação ali deve estar bem tensa, porque além da Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo, as Olimpíadas é o grande evento do esporte mundial. A gente espera a Copa do Mundo e as Olimpíadas, né, para desfrutar de espetáculos de diversos esportes. E você já cai numa dessa, você não tem público. O espetáculo que a gente gosta de ver também, tanto em Copa do Mundo quanto em Olimpíada, é ter essa participação do público, né? Não tem jeito, essa interação público-atleta é preciso acontecer, e infelizmente, bom, mas aí a gente deixa para o COI resolver o que vai dar, né? Mas quando a gente fala em imbróglio jurídico, aproveitando, né, que você é especialista em direito desportivo, se um atleta se sentir lesado ou a gente já ouviu aqui na Rede Alesp especialistas dizendo como é que funcionaria se um profissional de alguma área, um funcionário de uma empresa, acaba sendo contaminado pela Covid na empresa, como é que é essa relação jurídica e com RH. Como é que funciona no esporte? Um atleta acabou durante o campeonato pegando Covid. Teve sequelas e afins. Ele pode acionar o clube? Ele pode acionar quem no sentido por se sentir lesado? Essa questão é uma questão polêmica, porque o clube, uma vez que ele respeitou todos os protocolos
colocando ali, obrigando o uso de máscaras, respeitando o distanciamento social, o álcool em gel disponibilizado para todos os atletas, respeitados todos esses protocolos, é difícil o atleta ir contra o clube. Fica muito difícil essa prova, porque o clube vai demonstrar que ele respeitou. Agora, uma vez que o clube ele não respeita esses protocolos, ele não vai de acordo com as orientações da OMS, as orientações de especialistas da área médica, pode sim gerar um problema para o clube. E a responsabilidade do ambiente de trabalho, até nas questões de segurança e medicina do trabalho, as empresas têm essa responsabilidade de fornecer um ambiente propício ao bom desempenho das funções dos seus funcionários. O atleta, se provar em juízo que houve falha no clube em não respeitar os protocolos, pode sim se socorrer da justiça para fazer valer os seus direitos, porque a segurança no trabalho, um ambiente saudável de trabalho, ele é também obrigação do empregador fornecer ao funcionário. E, em contrapartida, o atleta, né, o funcionário, ele tem que respeitar e obedecer às orientações. No caso de alguns clubes, a gente viu durante a pandemia casos como o do Sacha, que foi mandado embora por justa causa lá no Curitiba, porque ele foi visto numa suposta aglomeração com os seus amigos. O que acontece? O clube mandou embora por justa causa. Ali é uma situação bem complexa, porque a justa causa ela tem o princípio da imediatidade. Se, no caso do Curitiba, tivesse sido estabelecido um regimento, estabelecendo regras e normas de conduta para os seus atletas, o Sacha entrou numa situação, ele provocou uma situação que o clube poderia, sim, mandar ele embora por justa causa. Então, tem peculiaridades nos clubes em face da pandemia, que, se não respeitada pelo atleta as normas do clube, e se o atleta vê que o clube não está respeitando, pode se socorrer da justiça e fazer valer os seus direitos. Mas, em termos das sequelas, de como contraiu esse vírus, é tudo muito subjetivo, porque, embora o clube tome todas as medidas, ainda assim é risco de contaminação. Aí não dá para saber ao certo se foi realmente ali nas dependências do clube, se ele pegou entre os seus familiares. É uma questão complexa também, mas se houver falha, pode sim ser prejudicado o clube nesse sentido. Perfeito. Tiago, a gente está terminando o Alesp Conecta de hoje, mas muito importante as suas intervenções, porque às vezes as pessoas acham que no mundo esportivo as coisas funcionam um pouco mais fáceis, vamos dizer assim, entre aspas, né? E a vida, o dia a dia do atleta não é fácil. E também a vida, justamente do direito, não está sendo fácil em nenhuma área nessa pandemia. Então, te agradeço pela contribuição de hoje aqui, portas abertas aqui na Rede Alesp. Obrigado, Julie. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, e sempre que precisar, estou à disposição. É só chamar. Perfeito. Perfeito. Vamos falar mais sobre direito esportivo nesse ano de 2021. Você que está em casa já sabe, né? Terminou o programa aqui, você continua com toda a nossa programação da Rede Alesp. Quer rever o programa? Corre lá no nosso canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu fico por aqui. Tchau.